Olá pessoal, vou falar um pouquinho aqui de um assunto que eu sei que para muitos é desagradável, mas ajuda um pouquinho a dar uma cutucada e a gente sair da zona de conforto, né? A maior parte das pessoas hoje em dia vivem uma vida mundana, rotineira e não consegue se desprender disso. E isso gera uma série de problemas, né? A gente sabe aí que viver uma vida por um trabalho que a gente não tem afinidade, que a gente não tem vontade de fazer, cada vez mais a gente entra em estado de depressão, de cansaço, de fadiga, porque simplesmente não está condizente com o nosso Dharma. Eu costumo dizer que quem foge do Dharma está fugindo do propósito da própria vida. Né? O Dharma é o propósito. O Dharma é aquilo que a gente vem para cumprir enquanto alma e não só enquanto ser humano. Então, normalmente, apesar da maior parte das pessoas não procurarem saber qual é o seu Dharma, existem formas de chegar a isso, tá? Pelos estudos aí budistas, taoístas e outros meios, a gente consegue chegar aí mais ou menos ao entendimento do Dharma da pessoa. E esse Dharma é o propósito de alma, é aquilo que ela vem realizar. Quando a gente vai se distanciando do Dharma, do nosso propósito, da nossa existência, e eu sei que hoje em dia isso é muito complicado, né? Muito difícil da gente conseguir em vida, né? Na vida humana, física, a gente se satisfazer completamente, isso é quase impossível atualmente. Mas quanto mais a gente se afasta do propósito, mais distante a gente está de realizar a nossa missão de alma. Então, hoje em dia é muito fácil a gente cair nesse mundo corrido, né? Eu falo isso, trabalho em escritório também, vivo uma vida comum como todo mundo. E é cansativo, é desgastante, mas aos pouquinhos a gente consegue tentar se ajeitar aí para não só sobreviver, mas passar a viver e a prosperar, não só no mundo físico, mas também aprendendo coisas que vão nos elevar enquanto alma, enquanto espírito. Então, eu nunca, desde sempre, eu nunca me conformei com esse negócio de acordar, comer, trabalhar, comer de novo, dormir, acordar, comer, trabalhar, reproduzir, fazer sexo, morrer e voltar de novo. Isso não faz muito sentido, parece uma coisa meio que perversa demais. É como se Deus, o tal, a fonte, Zambi, ou o nome que vocês quiserem dar, fosse um ser muito pervertido que gosta de ver a gente sofrer. A gente sabe que não é isso, né? Na verdade, quem provoca o sofrimento é o nosso desrespeito às leis do céu e às leis da terra. E as leis da terra não têm a ver com as leis do homem, tem a ver com as leis natural que movem todos os elementos da natureza e do mundo que a gente chama de espiritual. Mas voltando ao assunto, a gente precisa sim sobreviver com o recurso adequado, né? O conforto é importante. Ninguém que está passando fome, que vive em dificuldade, consegue pensar muito o tempo todo, ou uma parte do tempo, em coisas para despertar a consciência, porque a pessoa está em sofrimento. Então, se ela está em sofrimento, são poucos aqueles que conseguem se desprender desse sofrimento e ainda prosperar espiritualmente ao ponto de se entender. E quando a gente fala de prosperar espiritualmente, a gente recordar que a gente esqueceu o que é enquanto espírito. Não é a gente se tornar uma coisa diferente. Na verdade, enquanto a gente está preso nos apegos e na consciência ou só humana, só esse pequeno fragmento rotineiro que a gente passa a vivenciar desde que nasce nesse mundo, a gente está ficando cada vez mais preso e enraizado a aspectos bem densos. Então é uma forma de aprendizado também, é uma forma de experimentação, não tem nada de errado ou inválido nisso, nada nesse mundo ou em qualquer outro mundo está errado. Na verdade são só experimentações. A gente deveria achar pelo menos alguns momentos da nossa vida, uma horinha por dia que seja, para a gente começar a sair um pouquinho desse cenário tão caótico e começar a achar recursos para a gente se libertar do sofrimento. Então, o sofrimento é uma das consequências do nosso desrespeito ao nosso corpo, à nossa rotina, à nossa alma e ao nosso Dharma. Que, como eu disse, né, o Dharma ele vem aí trazendo recursos e informações. Ele é o meio pelo qual a gente se torna consciente e desperto, que é diferente do karma. Né? O karma são as leis de ação e reação, e não estão limitados a uma vida só. Estão limitados a N vidas, de acordo com a necessidade e o emaranhado de nós que a gente vai deixando ao longo do caminho, que precisam ser desfeitos de alguma forma. Eu costumo explicar para o pessoal que eu converso, quando eu vou dar uma palestra ou alguém me pede alguma coisa, que tudo aquilo que a gente transmite de energia de alguma coisa volta, né? Que nem Cristo ensinava. A gente recebe aquilo que a gente dá em troca. A gente recebe em dobro pelo que a gente faz. Como é que eu costumo explicar isso para ficar mais fácil para todo mundo?
Quem já me ouviu falar isso está cansado de ouvir, mas vamos repetir de novo, né? Imagina que tudo aquilo que você pensa, com intenção que você gera, essa intenção, vamos imaginar aí que forme uma bolinha de luz. Então essa bolinha de luz, ela vai carregar as suas informações pessoais e as suas intenções ali dentro. Quanto mais forte a intenção, mais forte a energia que vai ser desprendida durante aquele pensamento. Só que ele é seu, ele está saindo de você de alguma forma. Da sua contraparte mental direcionada pelo corpo físico, pelo cérebro, vamos dizer assim, né? Pelos vários cérebros do corpo, uma hora a gente conversa sobre isso. Mas de forma geral, imagina que você tem o seu CPF aqui no mundo físico. Mas vamos imaginar e vamos extrapolar, e eu sei que isso é meio ridículo, mas é uma forma de explicar. Vamos imaginar que você tem um CPF cósmico, que diz de onde você se originou, em qual universo você está, em qual galáxia, em qual dimensão, em qual planeta, em qual corpo. Ele vai dar aí a sua capivara espiritual. De forma bem brincalhona, mas é uma capivara espiritual, de certa forma. Então, quando você gera aquele pensamento, aquela intenção, e você direciona isso para algum local, alguma pessoa, se você tiver uma força interna boa, direcionada, você consegue emanar isso, tanto para coisas boas como para coisas ruins. E aí vamos imaginar que seu pensamento ali, você está com muita raiva de uma pessoa. Ah, aquele fulano lá me fez mal, não sei o quê, eu quero que ele vá para casa do chapéu, e pipipi, popopó. Então você está emanando um pensamento de raiva. Aí vamos imaginar que você produziu esse pensamento e mandou para a pessoa. Você fica pensando sobre ela o tempo todo ali com raiva. Aí vamos imaginar que é uma pessoa leiga, que não entende de nada, que está ali na rotina, e que também tem as suas raivas. Então, quando o seu pensamento chega na pessoa, a gente tem um campo magnético em volta do corpo, o que alguns chamam de aura, ou campo prânico, campo de Ti, enfim. Não importa o nome não, mas é um campo magnético. E quando o seu pensamento chega ali, ele vai procurar. Imagina que a gente tem camadinhas energéticas. E se a pessoa já tem muita raiva, você mandou um pensamento de raiva para ela, imagina que tivesse a raiva fosse o número 4, vamos criar aí algum número para ficar mais fácil. Então vamos imaginar que o 4 seja o pensamento de raiva que você gerou. Essa pessoa já carrega muita raiva, imagina que ela tem um monte de 4 ali, de energia, de bloquinhos de energia no corpo dela. O seu 4 vai encaixar com os 4 que a pessoa já tem ali na camada energética dela, no campo magnético. E isso vai alimentar a pessoa ainda com mais raiva, se for uma pessoa leiga, tá? Estamos falando aí do mundo da grande massa da população. Então você mandou um pensamento de raiva com muita intenção, com muita força, e chegou na pessoa ali e está alimentando ainda mais a energia dela com raiva. Então a pessoa já tinha raiva, agora tem raiva mais um, que você mandou. Não importa o certo, o errado, o bom ou o ruim. Importa que você mandou esse sentimento e aquela pessoa, por afinidade, recebeu essa sua intenção. Por ressonância. Isso tudo tem a ver com ressonância também, claro, né? Sempre. E é lógico que aí também é a lei do mais forte para o mais fraco. Se você tem mais domínio mental, a sua chance de invadir a energia de uma pessoa que não tem muita proteção, que não se protege corretamente, que está muito viciada em muitas coisas, acaba ficando mais fácil de ser invadida. Então você penetrou ali e aquele seu sentimento está alimentando ela com mais raiva. Isso tudo é uma forma para ficar mais fácil de explicar, tá? Só que, lembra que eu falei que a sua capivara está ali? Você mandou uma intenção, você mandou uma energia, só que seu CPF está ali. Então ele pode ficar ali um segundo, um minuto, um dia, um ano, 10 anos, uma vida inteira, mas em algum momento ele tem que voltar para você. Aquela energia que você desprendeu contra alguém, ela vai voltar e vai chocar contra a sua própria energia. Lembrando que se ela estava lá com uma pessoa que já tenha muita raiva, o receber em dobro é isso. Você mandou uma raiva, vamos dizer, código 4, você vai voltar com 4.5. Uma versão atualizada com a sua raiva, com mais um pouco da raiva da pessoa, vai voltar para você. Então o que você fez, você está recebendo aí, no mínimo em dobro. A não ser que seja uma pessoa que tenha mudado muito ao longo da vida, né? Mas do contrário, você recebe aquilo que você fez. E isso não está atrelado a tempo, espaço ou mundo físico. E isso, quando gera um apego muito forte ou uma necessidade muito forte de um sentimento, isso pode se estender por vidas. Tamanha a importância da gente liberar esses apegos e necessidades que a gente acha que tem contra alguém ou contra algum ambiente, ou até um desejo de um carro, uma casa,
Se isso se torna muito forte na sua intenção, você cria uma energia para enraizar aquilo. E aí o plano astral tenta trazer isso para o plano físico de alguma forma. Então, quando você faz o desejo ou o sentimento de algo, você produz uma energia. Isso depende da intenção. Quanto mais forte a intenção, por isso que eu repito muito isso, né? Quanto mais forte a intenção, maior a força de vontade, mais isso pode chegar contra alguém, um ambiente ou qualquer outra coisa. Tanto para coisas boas como para coisas ruins. De repente você deseja muito amor, muita alegria, saúde para as pessoas, prosperidade. Você também está emanando energias que vão criar sincronias, ressonâncias ali com todo mundo ao qual você está direcionando. Isso tem a ver com orações, com mantras. Você enraiza uma intenção e direciona. Qualquer hora eu faço um vídeo falando um pouquinho mais sobre essa questão de orações e mantras. Mas de forma geral é isso. Você tem a sua energia vinculada e você em algum momento tem que dispersar essa energia ou recebê-la de volta. Se você já conseguiu, vamos dizer assim, mas eu fiz muita coisa que eu me arrependo, não sei o que, pipipi, popopó, mas eu nem tenho mais contato com as pessoas. O importante é a gente liberar isso da gente. Se você já mandou alguma energia para alguém, libera. Se você sente necessidade física de pedir desculpa ou falar alguma coisa, peça. Do contrário, é simplesmente a gente desenraizar isso da mente, tirar isso da nossa cabeça, da nossa energia. É romper os laços, né? Quebrar as amarras ali, quebrar todas essas coisas que estão gerando contratos. Tudo aquilo que a gente faz, que gera uma intenção e aquilo prende de alguma forma a nossa energia a alguém, alguma coisa, a gente está gerando um contrato ali por um determinado período, que pode ser curto ou longo. Então, a gente não sabe a história de cada um. Mas, de forma geral, existem muitas formas de a gente fazer isso, tá? Através das práticas internas, seja pela yoga, pelo qigong, pelo taoísmo, pelo budismo, pelo cristianismo, não importa pelo meio, existem recursos, desde que vocês tenham um bom professor, uma boa professora, ou alguém que possa lhes auxiliar. Então existem, já cansei de sugerir nos meus vídeos, métodos, então vocês entrem aí, quem tiver vontade, busquem linhagens e coisas que vocês têm afinidade e aprendam a romper isso. Inclusive pelo meio da Umbanda, do Candomblé, depende muito da afinidade de cada um, tá? Eu falo mais do mundo oriental porque é mais minha praia. Mas também tem a Umbanda esotérica, a Umbanda de raiz, o Candomblé. É lógico que a gente tem que procurar sempre em todo o meio pessoas que possam nos auxiliar corretamente. Quando a gente entra aí um pouquinho nesse mundo interno, das práticas internas, depende muito da conduta e do princípio de cada um. Então, se a gente faz a coisa correta, a gente tem o resultado correto. Se a gente faz tentando prejudicar, é natural que essa energia volte. O universo não falha. Quem falha é a gente. Existem leis maiores que regem todas as coisas. E às vezes as pessoas falam, eu escapo daquilo que eu fiz de ruim, eu escapo durante vidas, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Em algum momento a coisa volta. Então, a gente precisa aprender a se limpar. E quanto mais a gente se limpa energeticamente, quanto mais a gente faz o nosso bem interno, a gente vai abraçando esse vazio, né, que é repleto de amor, é mais fácil fica se desprender dessas coisas. Então não importa se você já fez o bem ou o mal, deixa aí. Entende que o mundo é um sonho, que tudo isso é uma ilusão, de certa forma, mesmo a gente sentindo tudo isso, é uma passagem curta. Então esses apegos, esses sentimentos gerados, quanto mais rápido a gente deixar ir embora, mais a gente se limpar da forma como você tiver mais afinidade, mais fácil é para a gente viver e não só sobreviver no mundo. Que é aquilo que eu volto a falar, né? É o Dharma. Se a gente se afasta muito do Dharma, a gente começa a entrar em sofrimento, porque é o propósito de alma. Imagina uma pessoa que trabalha o dia inteiro, sei lá, de 8 a 12, 14 horas por dia, numa coisa que ela não gosta, que ela acorda desejando que não vá, que volte logo ao trabalho, que acorda desejando que chegue o final de semana logo, porque não aguenta mais esse negócio que ela está fazendo. E isso dia após dia. Isso gera doença, isso gera sofrimento. Isso vai somatizando no corpo tudo aquilo que a pessoa não quer que aconteça. Então é muito importante, aos pouquinhos, a gente se desprendendo dessas situações que não estão gerando coisas boas, para que a gente vá atraindo. Isso não tem nada a ver com segredos, com misticismo, isso tem a ver com conduta, com virtude. Então, quanto mais a gente vai se desprendendo de coisas pequenas,
mais essas coisas pequenas vão dando lugar para outras coisas que também vão gerar tanto recurso ou até mais do que está gerando hoje em dia numa coisa que a gente não está satisfeito. Se a gente faz algo que a gente não gosta o tempo todo, é natural que os recursos vão se extinguindo porque o nosso Dharma não é aquele. E quanto mais você se aproxima do seu Dharma, mais os recursos corretos vão aparecendo. E não estou falando só de recurso financeiro, estou falando de recursos de prosperidade em múltiplos níveis. Então aí não tem a ver só com o mundo material, tá? E é lógico, eu volto a afirmar, é importante a gente ter um conforto, uma segurança, uma saúde financeira, para que isso tudo flua mais facilmente, porque a gente está usando um corpo físico, humano, material, e a gente precisa de recursos físicos, humanos e materiais para sustentar esse corpo. Mas a gente tem sim, todo mundo tem, pelo menos 1 hora por dia, para se dedicar a buscar um pouquinho essa parte interna e tentar sair um pouquinho desse sofrimento que a gente vê aí no dia a dia. Se conformar em acordar, comer, dormir, fazer sexo, reproduzir e morrer, eu acho que é muito pouco perante toda a rica informação em todos os múltiplos níveis que a gente tem disponível aí para se trabalhar um pouquinho, mesmo que seja só um pedacinho do tempo. Então isso é algo que deveria ser natural para todos. Eu acredito que futuramente deva se tornar algo natural para todos, para que possa despertar a consciência. E antes que gere alguma pergunta, respondendo aqui, quando a gente manda energia, a gente pode se limpar através de práticas internas. E para quem não conhece nada, não sabe de nada, uma simples oração, o Ho'oponopono, enfim, para quem não sabe nada de prática interna, se você orar pela pessoa e você pedir para Deus, para os seus anjos, para os seus mentores, guias, enfim, para ir ajudando a romper esses contratos, naturalmente isso vai acontecendo e esses apegos e aquele sentimento que ficou em relação à pessoa também vai ser diluído aos poucos. Quanto mais tempo você passou sentindo algo, mais difícil é desenraizar. Mas ele pode ser feito, sim. É questão de a gente virar a chavinha aí do que a gente acha que pode e realmente a gente se propor a fazer. Isso é muito importante, né? A nossa intenção e a nossa vontade de fazer o que é correto, o que é mais justo. E o que é mais justo, o que é mais correto, na minha opinião, eu posso estar errado, é permitir que as pessoas sejam livres da gente e nós livres delas. E a liberdade tem a ver com a emancipação. Tem a ver com você não depender energético ou espiritualmente de ninguém. Você se emancipar ao ponto que você entenda mais para frente. Na verdade, não existe essa divisão. E a gente está, de certa forma, todos conectados espiritualmente. E quando a gente se limpa e limpa a pessoa, a gente está se limpando também e permitindo que a energia flua naturalmente. E esse fluir naturalmente, sendo redundante aqui, vai gerar esse amor e essa harmonia, essa fraternidade que todos os grandes mestres ensinaram de Cristo, a Buda, Lao Tse, enfim, Krishna e todos os grandes mestres que passaram por aqui. De alguma forma comentaram sobre isso. A gente só tem que se dispor a fazer um pouquinho. Então fazer o bem não custa nada, né? É só a gente se dispor aí. Lembrando que bem e mal são dualismos. E o bem maior é o bem que gera harmonia. Significa que você tem que ser bonzinho com todo mundo. Você precisa dar uma porrada em alguém para poder ajudar a pessoa e não tiver outra alternativa, que seja um tapa, mas um tapa para colocar as coisas no eixo e não por um sentimento de raiva. O problema tudo é a nossa intenção, né? É aquilo que a gente está gerando. Então limpar isso tudo é muito importante para que a gente seja um pouquinho mais feliz também. Certo, pessoal? Abraço a todos.